Gente, muito bom dia. Esse é um evento sobre coaching. A gente sabe que em alguns momentos, nesses últimos anos, tiveram várias questões e por isso a gente quis trazer um profissional super referendado, amigo nosso, que é o Fabrício Valim. Ele é responsável pelo atendimento de grandes contas globais na GI Group, é formado em comunicação social pela UEL e tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Então, ele tem mais de 20 anos de experiência profissional em gestão de vendas e negócios e também é coach. Então, Fabrício, é com você que você vai contar para a gente, falar sobre esse tema que é coaching responsável. Muito obrigado por ter aceito o convite, é muito legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado a você, Angélica, pelo convite, obrigado ao André aí pela administração desse evento aí, que está aí nos bastidores. Vocês não estão vendo o André Lima, mas trabalha duro para tudo fazer funcionar, não é verdade, Angélica? Mas Sim. Muito obrigado mesmo pelo convite, fiquei muito feliz em poder falar sobre um assunto que há anos ele está na pauta de profissionais e na pauta de grandes líderes, e que nos últimos anos, em função às vezes do crescimento exponencial, né, às vezes algumas coisas podem parecer novidade, né, e aí você tem que lidar com o que você faz quando você tem um crescimento às vezes muito rápido de uma atividade, né? E aí acho que o tema do coaching responsável, quando você me pediu para falar sobre coaching responsável, eu fiquei muito entusiasmado de poder falar sobre razões pelas quais as pessoas procuram um processo de coaching, por que elas fazem isso, e aí quando você tem certeza disso, às vezes você consegue compreender a maneira como a responsabilidade acontece, né? Eu gosto de uma definição que fala que liberdade é responsabilidade, né? Então, quando você vai escolher um processo de coaching, você é livre para escolher o profissional que vai atender você, e você precisa ter algumas premissas que precisam ser atendidas para que isso possa realmente funcionar, né? Porque o processo de coaching, é importante entender também que é a palavra coach. Coach é a tradução de treinador em inglês, né? É isso que significa. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou em países em que você usa a língua inglesa, se você está num campo de competição, sempre tem um coach na beira do campo. Seja jogando basquete, no futebol ou em qualquer outro esporte, você tem o coach, que é a figura do treinador. Mas entendendo o que é isso, ou seja, a gente está associando de fato que o processo de coaching é um processo de treinamento. Ele envolve a necessidade que você está procurando desenvolvimento. E quem é que procura desenvolvimento? Qual é a razão de se procurar desenvolvimento? E isso, às vezes, acabou trazendo também algumas demandas novas para a preocupação sobre como escolher e como se envolver, de fato, num processo de coaching. E aí vem algumas misturas sobre coaching, mentoring. Afinal de contas, eu quero um coach ou eu quero um mentoring, né? As empresas, por muitos anos, aí nos últimos anos, acabaram investindo muito em programas de coaching para seus líderes ou para as pessoas que fazem de fato ali, que elas entendem que eram importantes que participassem de programas de coaching. Mas tem um detalhe muito importante em coaching, que é o primeiro item que eu colocaria sobre o item da responsabilidade, que é o desejo. Você precisa realmente compreender que aquilo vai fazer diferença para você. Você está saindo de um ponto, que é o ponto A, para ir para o ponto B. E tem que existir o desejo para que aquilo de fato aconteça. Se o desejo não existe, é como se você fosse tentar trabalhar alguém que você quer que melhore, mas a pessoa entende que ela está absolutamente plena, ela está bem, está tudo certo para ela. Então, por que ela vai se entregar a um processo de coaching se o desejo não existe? Então, esse item do desejo é fundamental dentro da responsabilidade para que você tenha presença. Porque o programa de coaching, quando a gente fala de processo de coaching, eu vou falar aqui do processo de coaching do 1 a 1, é o coach e o coachee com rotinas de conversas. Ela precisa ter presença. Precisa ter presença do profissional de coaching e da pessoa que está
se disponibilizando a enfrentar aquele momento. E quando eu falo de enfrentar, é porque se você vai num programa, num processo de coaching para se desenvolver, você assume responsabilidades e as responsabilidades são de ambas as partes. A responsabilidade é do profissional que está apoiando o processo e é responsabilidade da pessoa que se entregou ao processo. E aí você acaba descobrindo que não existem muitas receitas de bolo a respeito de o que é certo, o que é errado, sobre quem você escolhe ou quem você não escolhe. Você pode encontrar um amigo teu, por exemplo, que esteve envolvido com um processo de coaching, com um profissional que a pessoa achou absolutamente fantástico o processo, ficou encantado, tudo funcionou do jeito que a pessoa sonhava. E você entende que se funcionou para um amigo seu, para uma pessoa próxima a você, você quer fazer com o mesmo profissional. E você não faz aquilo que é fundamental, que é o primeiro encontro, a primeira conversa com um profissional, é uma sessão gratuita em que você vai compreender as capacidades e entender se os desejos de desenvolvimento que você tem, eles também são desejos podem ser apoiados por esse profissional. Por que isso é importante? Para programas de desenvolvimento, e aí eu estou incluindo que para aprimorar a competência. Tem alguma competência que você já seja bom e ainda melhor? Tem alguma competência, talvez, que você entende que está no caminho e precisa ser melhor, então você vai desenvolver isso. E aí abre um parênteses também, o que é competência, né? Porque o termo, às vezes ele é utilizado de maneira tão comum e convencional dentro das empresas e alguns olham com a sensação de que eles estão falando, né? Porque a gente esquece às vezes que não é todo mundo que vive o mesmo cenário. É como se tivesse uma conversa com dois engenheiros falando de petróleo e você não entende nada e eles falando para você sobre coisas que não fazem parte da tua rotina. E falar de competência também, de alguma maneira, traz essa preocupação. Então, acho que é importante abrir esse parênteses para o que é competência. Competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento de áreas que você quer adquirir, habilidades que você já possua e atitudes que você quer aprimorar ou desenvolver. Tá? A gente fala, por exemplo, de uma competência sobre comunicação, conhecimento que você tem. Você compreende de fato o que é o processo? Qual é a habilidade que você tem? E que atitude você precisa ter para que isso aconteça? Então, assim, voltando para o processo de desenvolvimento, quando você vai fazer um programa de coaching, um processo de coaching, você está procurando aprimorar uma competência. E a pergunta que tem que ser feita para o coach que vai apoiar você é deixar claro o que incomoda o coach, o que tem de fato nesse profissional que precisa ser desenvolvido. E o profissional de coaching, se ele tiver muita atenção ao que está previsto dentro do código de ética do profissional, porque tem um código de ética que está disponível lá no ICF, International Coaching Federation, para quem quiser consultar, é público e aberto para quem quiser ler. Esse profissional tem que estar certo do que ele está fazendo diante disso. Algumas pessoas às vezes acham que o profissional precisa já ter vivenciado aquilo que o outro quer vivenciar para poder apoiar. E isso é uma discussão, na verdade, que acaba sendo muito melhor desenvolvida entre o próprio coach e o coach, tá? Porque vai dessa relação de desejo e presença também, que eu falei anteriormente. Você, quando conversa com o profissional que vai apoiar você dentro desse processo, que é o segundo item para desenvolver essa competência, tem que saber se essa pessoa vai poder ajudar você, de fato, com isso. Tanto do ponto de vista do seu pedido, quanto do ponto de vista do pedido do conhecimento do profissional que vai cuidar disso para você.
E aí você precisa ter a responsabilidade necessária, às vezes, para poder dizer que gostaria muito, mas não obrigado, tá? Tanto de um lado quanto de outro. A gente vai, no decorrer da conversa aqui, entender um pouco o que isso é. E aí, seguindo nisso, uma das coisas que eu queria... Bom, antes de eu continuar também, eu queria deixar aberto, viu? Se alguém tiver pergunta, alguém tiver alguma coisa que queira já abordar nessas dúvidas e trazer aqui, fique à vontade, porque vai ser bacana a gente poder bater... tá ouvindo o que vocês têm de dúvidas nisso, tá? Seguindo aqui, fico sozinho por enquanto aqui, eu e a Angélica e batendo esse papo aqui, mas planejamento. Quando você vai para um processo, quando a gente fala de responsabilidade, uma das responsabilidades que é definida no início de um processo é o planejamento, tá? Ele precisa ter o início, precisa ter meio e precisa ter um fim. Às vezes tem uma coisa a respeito do fim só que é importante que todo mundo também esteja atento. Entender que o fim pode ser o fim da primeira temporada, né? Pode ser o fim de um primeiro ciclo do processo, mas que você de fato possa concluir ele. Exige planejamento dos dois lados, tá? Nesse caso, o planejamento ele é liderado pelo profissional de coach e é apresentado pelo coachee. Isso vai fazer parte já está fazendo parte nessa conversa que a gente está tendo, já faz parte do pacto de coaching que você tem que estabelecer, o pacto coaching que tem que estabelecer entre o coach e o coachee. Afinal, os dois têm que estar de acordo sobre aquilo que vai ser feito, tá? Por isso que o desejo lá na frente é decisivo para que o restante possa caminhar bem, tá? Nesses anos de experiência aí, o que eu às vezes acabei vendo e escutando de colegas é que algumas pessoas não foram convidadas a um processo de coaching, elas foram obrigadas a um processo de coaching. E aí ninguém saiu satisfeitos com o resultado, com o resultado que isso traz. Não houve desejo. Então, quando não há desejo, discutir competência e partir para planejamento acaba já ficando pelo caminho. Então, isso é importante, tá? De legislar ou não legislar o tema, se isso é o que define ou não. A gente vai ver aqui na conversa que a gente está tendo aqui hoje, que é possível que você tenha regras que são estabelecidas, ou seja, um regulamento que é estabelecido entre as duas pessoas e o liderado, tá? A ideia de que você precisa uma lei federal que rege a respeito disso, eu tenho dúvidas da utilidade dela, tá? De quanto ela de fato possa ser útil para isso, tá? E então, seguindo na nossa conversa, e aí eu fico muito satisfeito e feliz quando a gente enxerga em profissionais muito gabaritados uma regra de ouro. O processo de coaching, quanto mais o coach, uma coisa que o bom profissional de coaching tem é a capacidade de escutar. Tá? A gente fala de escuta ativa, de escuta atenta, que é o momento em que você está ouvindo o que o seu coach está falando para você. Tá? É muito importante ouvir o que o outro está falando, mas não ouvir pensando qual é a resposta que você vai dar. Boa parte dos programas, dos processos, das sessões de coaching que acontecem, elas funcionam muito bem, quanto mais fluida elas forem. E a fluidez acontece quando você percebe que o que você fala existe a disponibilidade do outro em estar escutando as suas reflexões. E quando você está de fato em silêncio escutando, você vai realmente poder cuidar de um item que é uma grande diferença.
reflexão, provocar pensamentos que essas pessoas... Eu não sei como é para vocês, mas a gente quer ser provocado por quem a gente confia. O problema não é ser provocado, o problema é ser provocado por alguém que você não confia. E o que é provocar, né? Provocar é você questionar certeza. Você tem certeza que tal ação que você tem é a melhor ação que você pode ter. E se ela não for? E se esse profissional puder trazer perguntas para você que questionem certezas que você tem, que estão ali cristalizadas e acompanhando você por tanto tempo? É para isso que o processo precisa de confiança. Precisa saber que você, enquanto escuta uma pergunta que te provoca, o sentimento da pessoa que te provoca não é de causar em você mal-estar ou de deixar você numa situação que te traga desconforto ou que você queira desaparecer naquele momento. Você, no pacto, estabeleceu que queria ter essa relação. Né? Tem uma coisa importante que a gente precisa entender: por que o processo de coaching ele é útil e ele funciona e ele tem razões muito ricas para acontecer. Tá? Eu não sei se vocês já leram ou se não leram, eu recomendo que leiam o livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, você tem baseado num estudo, em vários estudos, aliás, não em um único estudo, mas em vários estudos que o jornalista Charles Duhigg ele juntou nesse livro, O Poder do Hábito, em que você descobre o poder que a gente tem de manter hábitos, alguns absolutamente úteis, que deixam a gente em segurança e nos protegem, como, por exemplo, atravessar a rua, né? O hábito de olhar para os dois lados antes de você fazer essa travessia. E alguns que causam, às vezes, um mal-estar enorme, mas você está tão habituado a isso que você nem imagina a tua vida tirando esse hábito de fora. Né? Recomendo, de fato, para quem está interessado num processo de coaching, compreender o poder que o hábito exerce na tua vida, que ele exerce na vida de todos nós, exerce na minha, exerce na vida da Angélica, do André e de todo mundo que está aqui assistindo e de todas as pessoas as quais você tem relacionamento, e saber a quantidade de tempo que um hábito consome na tua vida é muito importante, tá? E você, quando entra num processo de coaching, uma das coisas que vão ser provocadas em você é uma provocação que talvez queira alterar um hábito, queira mudar um hábito, você queira abandonar um hábito, ou você queira trazer um hábito, tá? Olha, chegou pergunta aqui, fiquei feliz. Daqui a pouco vamos responder aqui a pergunta da Ana Clara, né? Obrigado, Ana Clara, pela sua pergunta. Mas uma das coisas muito importantes que você precisa compreender quando você procura se desenvolver é ou aprimorar um hábito que você pode ficar ainda melhor, abandonar um, ou desenvolver um. Então, compreender o poder que o hábito tem com a nossa história, e tem histórias muito ricas dentro do livro do Poder do Hábito. Tem a história de pessoas que, habituadas, por exemplo, a jogo de cassino, e aí você fica... como a gente não se enxerga, às vezes, alguém que tem um vício, a gente não consegue compreender, às vezes, a dor que esse hábito causa, né? E o vício do jogo é retratado num dos casos estudados lá, de uma mulher que jogava muito no cassino, e ela fez a família dela perder todo o dinheiro que eles tinham, todo mesmo, inclusive a casa que eles moravam, e eles mudaram de cidade, trocaram todos os contatos dela para que os cassinos esquecessem que ela existisse, porque aquilo fazia muita falta para ela. E um dia, na nova cidade, no novo endereço, ela resolveu visitar um cassino só por um momento, só por um segundo, e o hábito causou um estalo para ela e tudo voltou a acontecer de novo. E aí você fica pensando, qual é o poder que isso tem? Ou seja, num processo de coaching, você compreender que
transferir essas responsabilidades vão acontecer, é muito difícil e desafiador, tá? Vamos lá, pergunta aqui da Ana Clara. Obrigado, Ana Clara. Vamos ver aqui, ó. Quais são os momentos em que as provocações são indispensáveis? Olha, Ana Clara, quando você escuta ativamente, a provocação ela vai acontecer de maneira natural, tá? Obviamente que o que você também precisa tomar cuidado, eu já vivi isso num processo de coaching, de health coaching, que eu tive o prazer de estar liderando com uma coach que enfrentava uma doença grave, que é saber o limite do quanto você pode provocá-la também, tá? Porque eu vinha numa onda de provocações com ela e em determinado momento isso doeu. E aí, eu na posição de coach também tenho que compreender que você precisa tomar cuidado o quanto vale provocar e se é o momento da provocação, tá? Então, eu acho que provocações elas são indispensáveis a todo momento, mas você precisa dosar, porque confrontar as nossas dificuldades, elas sempre vão ser um grande desafio, tá? Quando você questiona alguém sobre um hábito que você acha que é muito prejudicial para essa pessoa, muitas vezes as respostas que você tem imediatamente são respostas de defesa, né? O mecanismo de defesa vem muita força, né? A pessoa não quer se justificar, ela quer que você pare de fazer pergunta. Mas eu não acho que tenha um momento em que uma provocação não possa ser feita. Acho que tem a dosagem certa da hora que você vai fazer essa provocação. Porque se você provoca a pessoa no momento em que ela está muito sensibilizada, você vai ver que um dos itens que a gente traz aqui na nossa conversa no final vai ficar prejudicado. Então tem que tomar atenção a isso, tá? Porque toda a sessão chega ao fim, e quando ela chega ao fim, você também vai ouvir o que foi bom e o que precisa ser melhorado para o próximo encontro que vai acontecer entre o coach e o coachee. Tá? Obrigado pela pergunta, Ana Clara. Se você mandar mais, aí fica à vontade. Tá? Natália Figueiredo, obrigado também pela pergunta da Natália aqui. Em quais áreas o coaching pode atuar? Você acha que a área influencia no processo? O que eu realmente acredito sobre... primeiro, são duas perguntas, né? Em quais áreas o coaching pode atuar? Eu não vejo nenhuma restrição em atuar em todas elas, tá? Porque quando a gente fala em desenvolvimento de competência, você tem... E aí fica a dica de um outro livro, tá? Não sei se quem não leu vale a pena. É o Descubra Seus Pontos Fortes. Na verdade, é um livro pesquisa, né? O livro pesquisa, ele por que é pesquisa, né? O Instituto Gallup, nos últimos 20 anos, tem realizado um estudo sobre pontos fortes. O questionário já foi aplicado em mais de 6 milhões de pessoas no mundo todo. E lá eles encontram 34 pontos fortes das pessoas. E, dica, ninguém tem os 34 e nem precisa tê-los, né? Tentar ter isso provavelmente vai fazer de você uma pessoa, não a pessoa que você é, tá? E não adianta ficar procurando por isso. Mas a coisa mais interessante desse livro do Descubra Seus Pontos Fortes, quando a gente fala de responsabilidade, também compreender o seguinte: eu quero me desenvolver na área que estão me provocando ou eu não quero me desenvolver na área que estão me provocando? Porque isso é importante. E você só pode realmente ter certeza se você quer ou não ser provocado se você descobre que aquele é um ponto que você quer desenvolver. Tem algumas habilidades, por exemplo, que algumas pessoas têm, e eu acho ótimo que elas tenham, que eu não tenho. Eu acho ótimo que isso aconteça e eu acho ótimo que continue acontecendo. Então, o processo de coaching ele pode atuar em qualquer área. O que acontece de fato é que a influência, na tua segunda pergunta, você acha que a área influencia no processo? É a provocação que vai influenciar o processo nesse caso, porque se a pessoa não é boa em comunicação do ponto de vista de subir no palco e falar para o público e estar disponível, isso não é um problema. Isso é simplesmente uma característica que talvez não more com a pessoa, e ela tem várias outras. No Descubra Seus Pontos Fortes, uma coisa muito, muito interessante é que ele
No terceiro capítulo, você tem acesso a um código que cada livro tem, né? A dica lá do estudo, que você pode participar da pesquisa e você consegue receber um relatório dos teus 5 pontos fortes. Eles vêm classificados por peso, vem do mais importante até o 5º mais importante para você. O que é interessante saber disso? Uma pessoa exatamente igual a você, ela se repete a cada 33 milhões de vezes. Então, é muito difícil você criar um molde. Uma das coisas que pode influenciar o processo de maneira positiva é você trabalhar para desenvolver aquilo que tem que ser desenvolvido, mas o que pode atrapalhar completamente é tentar desenvolver aquilo que a pessoa não quer que desenvolva. Tá? Então, tenha atenção a isso, porque isso realmente vai fazer diferença. Tá bom, Natália? Pergunta da Débora aqui. Na área empresarial, quais competências você considera indispensável, Débora Nunes? Olha, Débora, difícil de você falar quais são as competências que são indispensáveis de uma organização, tentar fazer um copy-cola de uma organização para outra. Eu acho que um dos riscos que as empresas correm é justamente de querer fazer isso. Eu acho que, para você identificar, de fato, quais são as competências que fazem parte da tua empresa, você olha primeiro para a parte que forma uma competência, né? Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude que você precisa ter dentro dela. Quando você junta essas 3, você tem certeza, você sabe que aquela competência é uma competência que tem que morar dentro da sua empresa. E também, quando você tem essa revelação, você tem a revelação de que algumas competências que são ótimas para outras empresas, por razões óbvias, naquele momento não fazem parte da tua. Então, eu não acho que exista uma competência que é indispensável. Eu acho que o que todo mundo precisa ter é a visão de que você precisa ter habilidades complementares, às vezes, dentro de algumas coisas. Às vezes, você vai precisar de alguém que possa se expressar de maneira verbal da melhor maneira, de falar em público da melhor maneira, enquanto alguém consegue trazer aquela expressão para um produto ou um serviço que vai ser entregue. Você tem aí o exemplo da Apple, o Steve Jobs, que todo mundo lembra muito bem dele e deixou um legado enorme lá na Apple. Não teria conseguido fazer a Apple sem o outro Steve, o Wozniak. Não, porque o Wozniak transferia aquele desejo e aquele conhecimento para os equipamentos e para aquilo que a Apple trazia. E aí você também se conecta com o porquê da empresa existir, né? E isso faz diferença. O Simon Sinek fala que você deve começar pelo porquê. Outro livro bem interessante para ler é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Fica a dica para vocês. Quando você começa pelo porquê, as competências elas acabam sendo reveladas para você. Tá? Na Apple, a mensagem da Apple é pense diferente. Tá? E aí você pode ter muito mais conexão com o restante quando você começa sabendo por que você está fazendo aquilo. Tá? Tem uma pergunta aqui da Rosana, daqui a pouco eu vou responder aqui a pergunta da Rosana. Queria seguir só uma coisa sobre provocação, que eu acho que vale a pena estar anotado, que é segurança. Na responsabilidade que todo mundo tem, segurança é um item fundamental. Que segurança é essa? Segurança de que você está num ambiente que você está tratando entre coach e coachee de maneira segura. Porque nem sempre você vai falar coisas que moram com você, que a pessoa que está ouvindo é da sua confiança. Mas a empresa contratou o coach para ser um delator. Não, o processo de coaching não serve para essa finalidade. Tá? Não se trata de ouvidoria. Se trata de desenvolvimento de competências de um profissional qualificado da empresa. Então, nesse ambiente de confiança, o profissional de coach que está atendendo o coach tem que deixar claro para o coach, e o coach confia nisso. Eu estou num ambiente seguro. O que eu trato aqui fica aqui. Se trata de desenvolver competência. E o mais importante disso tudo, no processo de coaching, é o próprio coach que vai desenvolver um conhecimento que para ele é importante.
E aqui vem uma diferença super importante de ter entre o coaching e a mentoria, entre outras coisas. Mas, assim, em mentoria, e as empresas têm descoberto cada vez mais programas de mentoria que são super interessantes, é um conhecimento que a empresa detém e ela quer que esse conhecimento seja transferido para pessoas que são muito importantes dentro da empresa. E aí você se utiliza da ferramenta do mentor, porque ele vai transferir o conhecimento que ele tem para o seu mentorado. Diferente, é uma sutileza, nem sei se isso é só uma sutileza, mas uma diferença muito grande. Aí você está falando de transferir conhecimento. Em coaching é um desejo que mora no profissional que vai deixar ele melhor. Tá? E seu ambiente tem que ser seguro. Ele vai apresentar inseguranças, ele vai apresentar crítica, ele vai apresentar dores. Já liderei programas de processos de coaching. Algumas pessoas trouxeram algumas informações muito duras da sua liderança. Muito duras da sua liderança. E algumas pessoas não preparadas poderiam pensar que tem que tomar algumas ações frente àquilo que elas escutam. Mas o profissional de coaching não tem que fazer essa ação. Ele não tem ele não tem e não deve fazer esse tipo de coisa, tá bom? O que ele tem que garantir é que o ambiente seja seguro e a pessoa possa se sentir apoiada, tá? Rosana Cândido Ferreira, obrigado pela pergunta aqui. Você acha que existe um tempo mínimo para o desenvolvimento de competências? Eu acho que ele vai ser muito variado do ponto de vista do coach, né? Qual é a competência que ele quer desenvolver? Porque às vezes a gente está falando de competências que moram com a pessoa, são muito boas, ela é reconhecida por isso. Quando eu falei do livro Desenvolva seus pontos, Descubra seus pontos fortes, Descubra seus pontos fortes. Por que ele traz uma riqueza enorme no Descubra seus pontos fortes? Porque a gente está muito acostumado a ser bombardeado por aquilo que você não é bom, por aquilo que falta, por aquilo que você poderia ser melhor do que você é. E isso pode trazer um problema muito grande para um processo de desenvolvimento. Tá? A gente é bombardeado por aquilo que você erra. Se você aceitar 50 vezes e errar uma vez, essa única vez que você errar, ela vai ser lembrada às vezes e ela vai doer muito em você. E aí você tenta desenvolver uma competência que não mora em você. A minha habilidade em contabilidade, por exemplo, é reduzida. Tá? Eu não tenho... E eu admiro muito os profissionais que eu conheço de contabilidade que fazem um trabalho absolutamente incrível. Fico felicíssimo de ver eles fazendo o que fazem. Fico feliz demais de encontrá-los e trocar informações que sejam relevantes. Mas não peça para que eu desenvolva habilidades profundas de contabilidade, porque não mora comigo esse desejo. Então, assim, se você me pedir para desenvolver uma competência que está ligada à contabilidade, talvez eu vou levar 4 ou 5 anos e vou terminar no 5º ano extremamente frustrado. Viu, Rosana? Agora, se você pedir para aprimorar a minha capacidade de me comunicar e de ficar melhor em comunicação, em fala do público, vou ficar tão entusiasmado em poder receber novos conhecimentos e aprimorar isso, que o tempo que eu precisar gastar, eu vou gastar porque é algo que mora em mim e que eu gosto de fazer. Então, o tempo mínimo para desenvolver competência está associado ao desejo. Preciso de 400 horas de treinamento para isso. Se a pessoa quiser muito e ela fizer 10 horas de treinamento por dia, tá? Em 40 dias ela vai ter feito quantas horas? Então, ou seja, uma competência que pode ser extremamente complexa, mas que é de muito desejo, ela vai poder ser desenvolvida. Tá? E para o profissional, quando a gente fala de responsabilidade, uma coisa muito rica e importante para um profissional que quer atuar como coach, que é importante. Um bom coach nunca terminou de estudar. Aliás, em nenhuma profissão, hoje a gente tem muita certeza dessa realidade, né? Talvez há muito tempo atrás, as pessoas tinham certeza que elas tinham terminado os seus estudos. Não, eu já concluí a minha graduação, então eu terminei.
Na verdade, o que você precisa ter certeza é que você está sempre em desenvolvimento. Às vezes, o que a gente fica olhando é que a pessoa procura o final do processo. E, na verdade, o processo em si ele tem que ser prazeroso também. Às vezes, um pouco doloroso também. A gente aprende, né? Essa mistura entre prazer e dor está morando sempre com todo mundo. Então, desenvolver competência e aprimorar habilidades para atuar como um bom profissional de coach envolve a responsabilidade do profissional. Tem itens que me preocupam? Tem itens que me preocupam e devem preocupar a todos. Quando você deseja se tornar um profissional de coach e você acredita que em 6 dias de treinamento, então aí você está certificado e você está absolutamente pronto para a atuação, você talvez esteja pronto no primeiro degrau. Mas para você realmente ter a segurança de que isso é a sua realidade como profissional de coaching, isso vai levar mais tempo, tá? É um desafio enorme atuar como um coach muito jovem, pela bagagem, não pela pouca idade, mas é porque o tempo traz maturidade e informações que só o tempo trarão, né? Você não vai conseguir algumas coisas muito cedo. Ou se talvez se você quiser essas coisas muito cedo, algumas outras fiquem pelo caminho. Então precisa ter realmente muita disponibilidade para aprender. Então o leque de capacidades e competências que você tem que desenvolver para ser coach, e aproveitando a pergunta da Rosana, ela é um desafio que, se você aceitar viver isso, então você tem que mergulhar de fato nisso e estudar com profundidade. Que hora é a hora de você testar as suas habilidades, tá? Isso também precisa estar na tua pauta, tá? Uma das maneiras de saber se você está indo bem ou não é testar. Então, eu não sei se eu estou pronto ainda para o primeiro processo de coaching diante de um coach. Se você juntou um leque de conhecimentos, desenvolveu competências e quer testar, não vejo problema em testar com a primeira pessoa, com a segunda, até com a 10ª pessoa. Porque a pessoa que está participando disso, ela precisa ter certeza também que você também está vivenciando essa primeira fase. Alguns podem duvidar que isso possa ser útil, possa funcionar, mas eu digo para vocês que funciona e funciona bem. Porque uma das maiores dificuldades que moram com a gente, de maneira geral, é a capacidade de ter alguém que escute aquilo que a gente tem para falar sem o julgamento. A gente tem um juiz que mora próximo da gente, e o que mora dentro da gente então ainda é mais poderoso, ele está sempre pronto para julgar aquilo que a gente mesmo pensa. E ter alguém que possa escutar de você essas dores sem julgar faz toda a diferença. Então, ainda que você esteja no início da profissão e queira fazer sessões de coaching para ir aprimorando essa capacidade, você pode, tá? Deixe só claro para o profissional, para a pessoa que está com você também, que às vezes você pode deslizar com algumas coisas, tá? Um item legal de lembrar é o seguinte: a gente fala muito de ferramentas de coaching, né? Tem uma ilustração e um videozinho bem bacana que explica sobre coaching, mas eu acho que isso tudo já está super disponível na internet, aí nem preciso ficar compartilhando aqui com todos vocês. Mas o coach, ele é tratado como uma pessoa que tem uma caixa de ferramenta, né? Gente, caixas de ferramenta você usa de acordo com a necessidade, de acordo com o episódio, com o acontecimento. Eu tenho minha caixa de ferramentas em casa, com martelo, alicate, chaves. Assim. Às vezes eu preciso usar só uma fita isolante, às vezes eu preciso usar uma chave de fenda, às vezes vai ser um martelo. E às vezes eu não vou precisar usar nada disso. Eu vou precisar, na verdade, chamar alguém que tenha a ferramenta que eu não tenho para resolver, né?
Eu não me arrisco a mexer em coisas ligadas à eletricidade. Um hábito bom, acho que me garante a minha segurança, né, para poder estar aqui falando com vocês. E aí, o coach, o profissional de coach, diante das ferramentas também pode ficar ansioso em querer usar as ferramentas com o seu coach. O que um bom coach precisa compreender é a utilidade das ferramentas que ele tem no seu portfólio. E a partir dessa certeza, você vai usar a ferramenta do jeito que ela precisa ser usada no momento que ela precisa ser usada. Tem uma infinidade de opções, uma infinidade de possibilidades que podem ser utilizadas. Tal profissional usa essa ferramenta, tal usa essa ferramenta. No caso de coaching, diferente de eletricidade, você não tem uma regra fixa de que tem que ser de tal maneira. Tal ferramenta é a primeira, depois vem a segunda e vem a terceira. O processo que vai definir isso. As ferramentas, elas precisam morar no domínio do profissional de coaching para saber que hora você vai utilizar essa ferramenta, para você não sair utilizando martelos enquanto você está precisando usar chaves de fenda, ou quando você está precisando chamar uma outra pessoa ainda para cuidar disso, tá bom? E por último e não menos importante, queria também saber se temos mais perguntas ainda aí, André, mas uma das coisas muito importantes quando a gente fala de responsabilidade, e você só vai saber se o profissional de coaching está sendo responsável ou não com você, se ao final de cada encontro que você tiver com esse profissional, a energia estiver em alta. Ainda que você tenha perguntas, ainda que você possa ter dúvidas, ainda que você possa ter tarefas a fazer, porque você não sai de uma sessão de coaching muitas vezes sem tarefas a fazer, a energia tem que estar elevada. Você sai da sessão de coaching deprimido e achando que aquilo não é para você, a finalização da sessão precisa ser bem cuidada, porque isso é um item de responsabilidade. Manter a segurança também da pessoa que está diante de você para que ela retorne para a próxima. Porque o processo, quando a gente fala de planejamento, lei de planejamento para vocês hoje, de início, meio e fim, por que é importante que você também compreenda? Aquele item que foi apresentado no início, ele não vai ser resolvido nos próximos 60 minutos da primeira sessão. Talvez você vai precisar de 10 sessões, talvez vão ser 15, talvez possam ser 20 sessões para a primeira temporada de sessões, para que aquele item, de fato, evolua do ponto A para o ponto B. Não é tão simples quanto um simples conselho ou uma simples escuta que você resolve o problema imediatamente. Então, para o coach também é a importância de saber que você vai ter o próximo momento de encontrá-lo e você pode também exercitar em você também a capacidade de saber que o tempo certo daquela solução vai acontecer. Tá? Então, tenha muita atenção ao nível de energia que isso que acontece. Bom, eu queria saber aí, queria ver se a Angélica está aí para a gente bater mais um papo aí, queria saber o que mais que temos de perguntas aí, antes da gente fazer uma última revisão e encerrar nosso bate-papo. Angélica, no começo aqui a gente tinha falado um pouco sobre legislação, né, da responsabilidade legal sobre coaching. Não sei se você quer trocar uma ideia a mais sobre isso. Não, gente, eu vi que teve muita discussão sobre isso nos grupos. Existe uma preocupação muito grande de uma corrente que diz que o coaching é válido, é bom, e outra que tenta minar essa atividade, né, dizendo que não, que eles não são, aí começa, não, tem que ser um psicólogo, não tem que ser psicólogo, tem que ser um profissional assim, assado. Às vezes eu tenho a sensação que, é lógico, cada um tenta se beneficiar nessa história, né? Então, como é que você vê essa regulamentação? O que você pensa exatamente que deveria, na sua opinião, o que deveria ser feito? Porque é claro que todo mundo tem uma opinião formada, né? E a gente sabe que eu entendo o coaching não sendo assim, não sendo fixo de uma atividade, porque já que são várias atividades de coaching, né, eu consigo visualizar
vários profissionais exercendo essa atividade. Você, como é que você vê isso? O que você acha? Eu acho que eu sou um pouco, não sou muito otimista com relação a regulamentações do ponto de vista de burocracia, porque ela dá a ideia de que a burocracia em si resolveria o problema. E aí eu vou puxar um pouco lá no final da década de 90, né, e início dos anos 2000, em que a profissão de conhecimento sobre marketing, por uma razão também daquele momento de mercado, ela deu um grande salto. E aí todo mundo precisava ser profissional de marketing. Todo mundo precisava falar que era de marketing. Foi até um tempo muito engraçado, porque parecia que todo mundo tinha que ser aquele profissional, né? Eu nem me lembro a quantidade de profissionais que eu conhecia que falavam que eram profissionais de marketing naquele tempo, né? E é curioso pensar o seguinte, alguns realmente eram, e alguns, na verdade, falavam que eram porque estava na moda falar que era de marketing, né? Eu diria que o tempo é a melhor maneira de regulamentar essas regras. O marketing não se iniciou, não teve início no final da década de 90 e continuou até agora. O marketing é algo extremamente importante e presente em todos os negócios e para todas as pessoas. E nem é por isso que você tem ali uma regulamentação tão rígida sobre poder se apresentar como um profissional de marketing ou não. O mercado ajustou isso. Em coaching, eu diria que o coaching também não surgiu agora ou há 15 anos atrás. Você tem excelentes livros, excelentes leituras que são do início da década de 70. Né? Talvez antes ainda você vai ter exemplos desses. Então, assim, levar o assunto para o Congresso Nacional, para legislarem a respeito disso, eu acho que tem uma utilidade pequena, porque, no fim das contas, o principal regulamentador disso é o seu cliente, é o coach. Porque se não funcionou para o coach, o profissional de coaching ou vai procurar se aprimorar para que ele possa dar melhor para o próximo coach, ou ele também vai compreender que aquilo não é para ele. Então, falar em regulamentação, eu não me agrada muito. Não acho que seja algo que é o decisivo para isso. Eu acho que o ponto de virada mesmo é olhar para o mercado que a gente tem e enxergar que tem profissionais de coaching aos quais a gente fica absolutamente admirado de conhecê-los e saber o trabalho bom que eles fazem. E é esses profissionais que inspiram outros profissionais que vão ser tão bons quanto eles. E alguns que vão admirar, mas que por razões naturais não se tornarão, né? Então eu não vejo que regulamentação seja uma solução ou uma régua que você resolve. E também dá a ideia que se você conquistar determinado título, você será muito bom naquilo. E isso a gente sabe no mercado, a gente tem excelentes profissionais, são advogados, que seguem o que diz a profissão e os seus códigos. E tem excelentes profissionais com todos os títulos aos quais a gente não tem a mesma admiração pelo trabalho que estão fazendo. E aí eu acho que regulamentar a profissão de coach, eu não vejo isso como uma necessidade nesse momento. Vejo coisas curiosíssimas, né? Tem uma reportagem que saiu agora faz poucos dias na Você SA falando sobre coaching, né? E as pessoas às vezes colocam nomes, né? A reportagem até falava sobre algumas atuações muito curiosas, né? Sobre o coaching de reprogramação de DNA. E aí você não consegue compreender exatamente o que a pessoa está imaginando quando ela usa esse nome, né? Ela causa algum tipo de desconforto. Mas tem gente que adora, acha que é a melhor maneira de comprar aquele produto. Se isso vai dar resultado ou não, eu não tenho a menor ideia e não gosto muito dessas ideias dos nomes, né, que as pessoas se utilizam. Eu acho que coach é um processo vigoroso e de acordo, inclusive, com a definição lá da ICF, eu gosto até de ler o que está aqui, né? Coaching é uma parceria, vou ler isso aqui porque é importante. Coaching é uma parceria com os clientes em um processo instigante e criativo, que os inspira a maximizar seu potencial pessoal e profissional. Coaches honram
o outro como criativo, engenhoso e completo. Então, para mim, não precisa de muitos nomes depois de coaching, ou de, a certeza do que você está fazendo, tá? Tá ótimo, Fabrício. Mais alguma pergunta, André? Temos aqui uma pergunta, né, André? Mandou aqui. Isso. Jorge perguntando. Tá aqui, né? Como utilizar as ferramentas para auxiliar o coach a desenvolver suas habilidades e competências, ajudando a transformar sonhos e metas em ação. Jorge, eu acho que é o pleno conhecimento do profissional sobre qual é a utilidade da própria ferramenta. Tá? Porque se a ferramenta, qual é no processo de coaching, você procura que o coach ele mesmo traga as revelações sobre as coisas que são importantes. Algumas vezes é mais difícil para o coach descobrir esses aspectos, né? E aí você vai te utilizar de ferramentas para que ele possa compreender isso e trazer isso para um plano de ação, né? Que é algo importante. Mas eu não diria que tem a ferramenta que tem que ser feita. Isso traz a ideia de que tenha só um jeito de fazer. Eu acho que se você está trabalhando como coach, que você precisa ter certeza do que você escolheu e certeza do caminho que você está seguindo. Isso é um item fundamental de responsabilidade. Porque se diante de uma dor do coach, você usa uma ferramenta que você não tem certeza e aquilo você não vai conseguir apoiar o processo, isso vai aumentar a dor do coach e você não vai conseguir ajudar ele a evoluir. Então, é responsabilidade do profissional saber para que aquela ferramenta está diante do coach. E se você não souber, então não coloca na frente dele não, porque isso vai causar problemas que ninguém quer. Tá Pode bom? mais alguma ou não? Não temos mais perguntas. Bom, Fabrício, então quero mais uma vez super agradecer você por essa parceria de anos, né, que a gente já está aí junto há anos. Desejar assim que você consiga tudo que você almeja nessa sua carreira, muito sucesso sempre. Você sempre tem sido um profissional que a gente conhece, que a gente valida o trabalho, porque está sempre próximo. Muito obrigada. Eu que agradeço você, Angélica, pela parceria. Você sabe que eu já tive a primeira vez que eu me encontrei com você lá na ABERJ, a acolhida sempre foi muito, muito boa. Nos últimos tempos, aí, a gente, em função aí da pandemia, não pôde se encontrar. Um pouco antes, eu acabei não podendo encontrar em função de alguns compromissos da minha profissão. Mas eu fico muito grato pelo carinho de todos vocês aí, pela maneira carinhosa como o André me chama de senhor Fabrício, né? Eu fico sempre me sentindo um pouco mais velho, mas eu entendo também, o tempo vai passando e a gente vai ficando mais velho mesmo, né, André? Obrigado pelo cuidado sempre em conversar comigo. E espero realmente poder estar em outros eventos aí com vocês. Espero em breve poder abraçar, né? Porque a gente não está podendo abraçar, não está podendo se encontrar. Que a gente possa em breve poder estar juntos aí, cuidando disso, cuidando desse afeto que está ficando um pouco mais distante. Tá ótimo, Fabrício. Super obrigado. Mais alguma colocação, André? Alguma coisa? Eu só queria solicitar que os espectadores que queiram receber o certificado, só preencher a lista de presença, que eu já coloquei o link no chat, para que a gente possa enviar, tá bom? E curtam e se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Então tá jóia, pessoal. Até a próxima, então. Um abraço para todos. Muito obrigado. Tchau.